Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lino Bertrand, estou aqui em São Paulo para falar com Ana Maria Galrão Rios. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria que a Ana falasse um pouquinho sobre os bichinhos que acontecem, né, que estão presentes no processo terapêutico com crianças. E depois uma pergunta sobre os pais. Mas antes disso, Ana, por favor, comente um pouquinho sobre você, brevemente, para que eles te conheçam, quem ainda não te conhece, por favor. Bom, eu sou a Ana, eu gosto de pensar em mim como uma terapeuta de crianças. Eu atendo crianças, atendo adultos, mas eu gosto de dar aula sobre crianças, sobre o atendimento clínico de criança e psicologia do desenvolvimento do ponto de vista junguiano sempre. Então, sou uma terapeuta de crianças. O Lino falou a respeito dos bichinhos. Então, na terapia de criança, a gente sempre procura. Eu sou, além de terapeuta de criança, sou uma terapeuta corporal. Minha formação primeira foi com o professor Sandor, então tem uma coisa de corpo, de trabalho corporal e do corpo natureza. Então, dentro da terapia, a gente busca um contato com os elementos naturais. Então, as crianças na terapia trabalham muito com água, não só a água da torneira, mas a água do esguicho, a água que eles jogam na terra, a água que eles fazem barquinho, que eles fazem riozinho, que eles fazem chuva, que eles criam arco-íris, que eles têm laguinho de carpa, sabe? Um monte de possibilidades de lidar com o elemento água, com o ar, com a terra, com o fogo, fazem fogueira, brincam de vela, cozinham, plantam. Então, dentro dessa coisa do contato com a natureza o mais possível dentro de uma cidade como a nossa, a ideia de um quintal, as crianças plantam muito, elas plantam e comem. Não só tem as árvores, jabuticabeira, pitangueira, mesmo que dá para ter numa casa, como aqui, mas as crianças adoram plantar cenoura, rabanete. O rabanete eles não gostam de comer, mas ele dá para tirar da terra e ele já tem um formatinho razoável com 2, 3 semanas. Então, o rabanete super recomendo para quem trabalha com criança, cenoura, rabanete, tomatinho. São coisas que têm uma produção que eles conseguem, dentro do tempo de tolerância deles, já ter uma gratificação. E dentro dessa história da natureza, tem os bichinhos. Então, meus coterapeutas, muito frequentemente, quando eu estou nos jardins e quintais, são as minhocas, os tatu-bolinhas, os insetos, que participam da terapia desde que as crianças... Desde o fazer um terrário para botar uma joaninha que eles acharam, ou para botar o tatu-bolinha, ou para criar a minhoca, ou para lidar com o medo que eles têm dos insetos, da abelha, tem umas casas de abelha por aí, tem mosquito, pulga, pernilongo, mosquito da dengue, etc. E também tem a questão dos meninos macaquinhos. Tem macacos coletores e macacos caçadores. Então tem os macacos caçadores que de vez em quando pegam a minhoca e cortam em 1000 pedaços e jogam a minhoca na fogueira, o tatu-bolinha, expressando também não só a agressividade, mas também uma curiosidade científica, um começo de uma exploração de uma natureza que no começo vem desse jeito desorganizado, mas depois lentamente vai sendo modulada em jeitos mais preservadores de lidar com a coisa, mas no começo é destrutivo mesmo. Então tem os insetos, tem os gatos, na clínica onde a gente estava até um tempo atrás sempre teve muitos gatos, então as crianças se relacionam com os gatos, desde ter com medo deles até lidar com eles. Tem um tanquinho com carpas, onde vários super-heróis já foram jogados lá para lutar com os dragões, e é um tal de dar comida para coitada da carpa. E tem aquele peixe feio, horroroso, que é um monstro que... Sabe cascudo? Sim. É um que come as sujeiras, e ele tem uma boca horrível, as crianças adoram aquele bicho horroroso. Ele é um monstro. E aí as crianças brincam com os peixes dentro da água, e eles brincam com cachorro também. Eu tenho aqui 2 cachorros e tem tartaruga agora também. Então os bichos são coterapeutas importantes para mim. A tartaruga faz trabalho corporal, a tartaruga pequenininha, ela anda pelas costinhas de algumas das crianças, que elas ficam assim paradinhas enquanto anda aqui na barriguinha. Então, os bichos de várias formas, desde
através do afeto, da emoção que eles causam na criança, ou a própria manipulação, ou cuidado com eles, são coterapeutas importantes. Eles estão sempre participando de alguma forma, desde os lagartixas. Imagina, tem de lagartixa, em qualquer lugar que se abrir vai aparecer uma lagartixa aqui que de repente viram jacarés e são muito assustadores, ou são bichinhos fofinhos. Então, vários afetos são trazidos nesse contato com animais e eu acho isso importantíssimo. Tanto o contato com os elementos naturais, fogo, água, terra, ar, quanto o contato com as plantas e com os bichos. O que eu puder oferecer para as crianças nesse sentido, eu estou oferecendo. Tem ninho de passarinho por aí, a gente põe frutinha para os passarinhos, para as maritacas, fica vendo. Vamos lidando com aquilo que ainda é possível de uma existência incorporada num planeta que também é vivo. E é uma fonte de prazer e de alegria muito grande, o bichinho, o estabelecimento do vínculo. Mas os grandes coterapeutas acabam sendo os insetos. Tatu, bola e minhoca e formiga. Formigas são muito queridas. E Ana, tem uma outra pergunta que é o seguinte: como que você lida com os aspectos no processo terapêutico com crianças e com os pais que têm resistência, que não se abrem? A gente sabe que a grande questão das crianças muitas vezes são os pais. E tem pais que estão disponíveis e dispostos, e aqueles que não. Esses que não, e não só os pais, né, mas também com escola, e aí você tem o coordenador, que é essa figura de autoridade, essa figura que organiza o meio que a criança se desenvolve. Como que você lida com essa dificuldade de acesso ou de vontade do adulto em relação à criança? Porque você está direto com a criança aqui, né? Então deixa eu contar como é que é um processo, porque isso, né? Eu nunca espero que as pessoas tenham em mim ou no meu trabalho uma confiança antes de eu ter conquistado essa confiança. Então como é que começa uma terapia com criança? Então vem a mãe ou o pai, vem o adulto sempre, até por questões legais, quem traz é sempre o adulto, e então vem os pais para me trazer uma queixa. Então imagina que o pai é muito resistente, vem a mãe. Sabe, ou a mãe é muito resistente, vem o pai me trazer a criança, vem os dois e me trazem uma queixa. O que está acontecendo com essa criança? E aí a gente começa a conversar sobre o que está acontecendo com essa criança. Aí os pais vêm para pelo menos mais 2 ou 3 entrevistas, onde eu vou levantando a anamnese, a história de vida. Como é que foi que ele veio ao mundo, como é que vocês se conheceram, como é que é o ambiente, como é que foi o nome escolhido, como é que foi a gravidez, o parto, andou, engatinhou, falou, que doenças que teve, blá, 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 levantando todas as informações e mostrando a minha forma de pensar. Eu estou pensando uma situação, estou tentando entender como é que essa situação foi construída a partir da história de vida que eles estão trazendo e também estabelecendo um vínculo com aquelas pessoas que são responsáveis por aquela criança. Então, os pais, desde sempre, encontram em mim alguém disponível para escutar o que eles têm a me dizer. Ou individualmente, se tem alguma questão entre eles, então vem o pai sozinho, vem a mãe sozinho, vem quem... Quando alguém não quer vir, eu peço e eu telefono e eu insisto, é muito importante seu ponto de vista, para ver a criança, eu realmente preciso entender o que você pensa, inclusive por que você não quer trazer para terapia, no caso de resistência, isso é uma informação muito importante e respeitável. Não acho que nós como terapeutas já fizemos muitos abusos de poder, muitas bobagens, e a gente tem que dar satisfação sim, de passo a passo da nossa atuação, temos que dar satisfação teórica, temos que prestar conta sim de tudo que a gente faz. Aí depois que os pais vieram várias vezes conversar, a criança vem uma vez para observação livre. Então aquela criança chega num lugar onde ela não conhece, com um adulto que ela não conhece, e eu peço para ela fazer o que ela quiser e observo como é que ela constrói uma relação que ainda não é, como é que ela se coloca num mundo que não tem uma organização prévia. Então, se ela brinca, não brinca, explora, não explora, se separa, não se separa
da mãe fácil, quer que a mãe venha junto, não quer, me chama para brincar, brinca sozinha, pula de tudo, faz um tumulto ou fica organizada. Eu observo quem é essa pessoinha. E a partir do que os pais me falaram durante as entrevistas, tantas quantas eu senti necessária para ter informação e eles sentirem necessário para me conhecer, a partir das informações dali, dessa observação da criança, eu faço minhas hipóteses diagnósticas. Então, eu acho que está acontecendo isso, porque tal e tal sintoma, dentro de um desenvolvimento esperado para tal e tal idade, dentro do que se espera de desenvolvimento psíquico, isso pode ter a ver com tal e tal coisa, e aí a criança vem mais umas 5, 6 vezes para fazer uma testagem, que são os testes gráficos, os temáticos, os psicomotores, os intelectuais, o que for necessário para eu entender o que está acontecendo com essa criança. E aí, nesse processo de entender o que está acontecendo com essa criança, e isso dura quantas sessões, em geral as pessoas me pagam um bloco fechado, mas se demorar o dobro, tá tudo certo, tá no bloco fechado, porque eu só sossego quando eu entender de fato o que está acontecendo com essa criança. E também tem a conversa que seja com, sei lá, com a escola, com a fono, com o psiquiatra, com seja o pediatra, quem mais está atendendo essa criança, vamos lá conversar comigo, até a hora que eu consigo ter uma compreensão de um processo daquela criança. O que eu acho que está acontecendo nesse momento, por quê e para onde? Sabe? O que eu acho que está acontecendo, para onde aquele negócio está se desenvolvendo. Nesse momento eu volto a chamar os pais para conversar. E a gente vai conversar, não é uma entrevista devolutiva, a gente vai conversar tantas vezes quantas forem necessárias para eles entenderem. Então tá uma questão de um equilíbrio, mas o equilíbrio também tá na hora que ele vai pular, que ele não consegue, sabe, chegar no chão de uma forma equilibrada, mas ele também não consegue conter a emoção e mas isso lembra, porque, sabe, a gente vai tentando construir junto uma narrativa que tenha sentido e que eles sintam que eu enxerguei a criança deles. E que, sabe, que eu vi. E eles conseguem ver a mesma criança que eu vi. Enquanto a gente não constrói uma parceria real, a terapia da criança fica muito mais difícil. Na hora que você constrói, aí mesmo que o pai fala, não acredito nessas coisas, eu não sou doente para você acreditar ou não acreditar em mim. A gente vai, ou você vai entender o que eu estou falando, ou a gente vai conversar até a hora que você entender o que eu estou falando. E a gente vai encontrar uma linguagem comum, do mesmo jeito que eu estava falando que quando a criança está num jogo de videogame, cabe a mim chegar e falar a linguagem que ele entenda. Se um pai é resistente, cabe a mim chegar na resistência dele e me apresentar de uma forma que ele consiga decodificar. Estabelecer algum tipo de compreensão daquilo que eu estou falando. Então, eu que me vire para falar na linguagem que aquela pessoa entenda e sinta que tem ali uma predisposição para trazer alguma coisa de bom, seja para ele, para o filho, enfim, para quem for. E aí aí a gente discute junto o encaminhamento. Então a gente acha que essa é uma criança que precisa de terapia ou precisa judô, capoeira, e aí vai a história. A capoeira é uma coisa mais de um jogo de intimidar, o judô é uma coisa mais de regra. A gente vai pensando caminhos em comum. E a gente volta a conversar a cada dúvida que apareça. E assim vai. Existem pais que se recusam e não querem, então existem. Mas em casos extremos você cuida da criança apesar do pai, porque o que tem ali sempre é uma pessoa com quem você pode tentar estabelecer um contato. Se você descobrir o caminho e a linguagem. E aí pode demorar um tempão, mas a gente fica tentando. Então, não quer dizer que a gente vai tentando até conseguir, porque pode ser que não consiga, mas tem a garantia que eu nessas horas de dificuldade eu vou ficar tentando o quê? Não é tentando convencer da terapia, é tentando descobrir qual que é o sistema de pensamento daquela pessoa a partir do qual eu posso oferecer alguma coisa que para ele faça sentido. E a escola a mesma coisa. Agora, de uns tempos para cá, as escolas estão super delegando, parece que toda criança tem que fazer terapia. É engraçado, porque há um tempo atrás as escolas resolviam sozinhas as questões curriculares, tá? Agora as escolas realmente querem mandar, sabe, cada um resolve e traz a criança mais limpa das coisas para cá.
Então, com as escolas, o diálogo tem sido muito tranquilo, muito fluente. Tem algumas escolas que falam uma linguagem muito próxima, visão de mundo muito parecida e é muito mais fácil trabalhar. Tem escolas que têm linguagens muito diferentes. E aí, talvez, um terapeuta que fale a mesma linguagem tenha uma afinidade maior. Mas a ideia de trabalhar com os pais ou com qualquer pessoa desse mundo é tentar entender como é que aquela pessoa vê o mundo e de que forma ela se expressa, quem ela é, e o que ela está querendo me dizer com aquela resistência. E, em geral, eu acho que eles têm toda a razão. Sabe, para você trazer uma criança para ter, de alguma forma, uma influência tão grande quanto uma psicoterapia no desenvolvimento emocional, eu acho que você precisa conhecer e confiar muito na pessoa. E você só confia na medida em que você se sente lido, acolhido, respeitado. E aí fica muito mais fácil. Então, para mim, realmente tem uma abertura infinita e incondicional para qualquer dúvida, questão, resistência que os pais tenham. Eu acho que eles têm toda a razão de tomar um cuidado imenso com quem está cuidando do filho deles, o que está falando, o que está fazendo. E tem o direito de ter todas as informações possíveis. Então, para mim, tirando os segredos particulares da criança, tipo, tinha um menininho que era um menino cardíaco, caso muito grave de coração, depois ele morreu, mas ele sabia que ele ia morrer e ele estava preparando caminhos, ele fazia jogos de percurso, até a casa 20 não acontecia nada, depois morria e depois da morte acontecia 1000 coisas. Aí brigava com o anjo, e aí conquistava, ajudava alguém, voltava 3 casas, essas coisas. E ele me proibiu de falar para a mãe dele sobre isso, por exemplo, porque a mãe ia ficar triste. Então, sobre isso eu não falava com a mãe. Sobre o resto todo, a gente combinava e o resto todo a gente falava. Ela só ficou sabendo disso depois que ele tinha morrido. Então, fora as questões que são segredos muito respeitáveis, porque os segredos são constituintes de identidade, o resto todo conversado com os pais. Nossa, que legal. A gente tem um limite de tempo. E se alguém quiser continuar esse papo com você, tirar alguma dúvida? Pode, tem um e-mail que é anamariagrios@uol.com.br, que já é disponível. Eu respondo. Gratidão imensa. Isso é, na minha opinião, Jung na prática, né? Quer dizer, no dia a dia, como que isso se resolve. Então, gratidão imensa. De nada. Disponibilidade à sua disposição.